Então é muito comum, as pessoas falam mal, pô, fica naquela coisa da fofoca, tem uma intriga com seu nome, o ambiente acaba sendo um ambiente às vezes denso, às vezes pesado. Conflito é super natural. Você ter conflito no ambiente de trabalho é muito natural, acontece com muita frequência. A galera fala muito mal, faz fofoca, e aí fica naquela sensação de que não dá para confiar em ninguém. Muitas vezes a gente fica com aquela sensação de que está pisando em ovos o tempo inteiro está com dificuldade de se relacionar naquele ambiente. E aí, volta e meia, dependendo do ambiente, tem aquela coisa de que você não faz parte da panelinha, na panelinha daquele pessoal ali que geralmente é privilegiado, que geralmente aproveita as oportunidades de um jeito diferente, enfim. Boa noite, boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira live. Chegamos ao terceiro dia finalmente da maratona. Vai com tudo! 2 semanas de encontros quase todos os dias que vão acelerar a sua jornada rumo ao maior salário da sua vida. Muito boa noite. Hoje a gente vai falar sobre como fazer os seus colegas te impulsionarem a ser promovido. Como é que você vai construir o contexto que gera esse tipo de oportunidade? Como é que vai fazer os seus colegas te impulsionarem a ser promovido? Eu sou o Saulo Maciel e meu trabalho é ajudar pessoas comuns a conseguir o maior salário da vida em menos de um ano, mesmo sem experiência e independente da área de atuação. Estamos ao vivo nesse momento em 3 plataformas simultaneamente, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Então, se você está em uma dessas plataformas, a gente vai estar aqui disponível, respondendo a todos os comentários e também interagindo em todas as plataformas ao mesmo tempo, beleza? A gente vai explorar bastante esse tema, a gente vai falar sobre todos esses aspectos que envolvem essa questão do relacionamento profissional e como esse ambiente corporativo pode te ajudar efetivamente com oportunidades reais, com oportunidades profissionais que fazem a diferença. E no final a gente vai responder algumas perguntas que sempre me fazem, né? Eu vou responder algumas perguntas que são importantes também para entender bem esse tema. O que é importante entender, gente? A gente falou na live de ontem, né? É muito comum, você estar no meio do ambiente corporativo, as relações são complicadas, o ser humano é complexo. Então é muito comum, as pessoas falam mal, pô, fica naquela coisa da fofoca, tem uma intriga com seu nome, o ambiente acaba sendo um ambiente às vezes denso, às vezes pesado. Conflito é super natural. Você ter conflito no ambiente de trabalho é muito natural, acontece com muita frequência. A galera fala muito mal, faz fofoca, e aí fica naquela sensação de que não dá para confiar em ninguém. Muitas vezes a gente fica com aquela sensação de que está pisando em ovos o tempo inteiro está com dificuldade de se relacionar naquele ambiente. E aí, volta e meia, dependendo do ambiente, tem aquela coisa de que você não faz parte da panelinha, na panelinha daquele pessoal ali que geralmente é privilegiado, que geralmente aproveita as oportunidades de um jeito diferente, enfim. A gente sabe que isso realmente acontece no ambiente corporativo e algumas coisas dá para fazer, outras coisas não dá para fazer. O fato é o seguinte, é importante entender como é que funciona todo um processo de uma promoção profissional, de um aumento de salário, de um reconhecimento efetivo. Como é que isso acontece? De que maneira isso acontece? Como é que pensa? E é importante entrar na cabeça do gestor para entender. É a cabeça do gestor que move todo o cenário. Porque os gestores são os tomadores de decisão. Se você compreende bem aqui as variáveis que estão envolvidas nisso, muito provavelmente as chances aumentam. É natural. Um dos grandes fatores, um dos maiores fatores que vão influenciar, além do óbvio, além do resultado, além dos aspectos objetivos, a gente trabalha muito com soft skills, a gente trabalha muito com aspectos comportamentais, a gente trabalha muito em entender o aspecto subjetivo da coisa, que tem um peso muito maior do que o objetivo, sem sombra de dúvidas. Em meus 20 anos de carreira, em minha experiência como profissional executivo de várias empresas, em cargos de direção, posso dizer com tranquilidade. Soft skills pesam muito mais, pesam muito mais. Embora você tenha que bater meta, você tem que cumprir prazo, você tem que bater meta, você tem que fazer o seu dever de casa. Isso é padrão, isso é o feijão com arroz, mas as soft skills de fato pesam muito mais. Então, um dos fatores que mais pesam nesse processo chama-se reputação profissional. É uma das coisas mais importantes que tem, reputação profissional. A reputação do profissional influencia muito, muito a decisão do gestor. Muito. É claro que é uma construção, mas muito do que falam sobre você,
muito do que é percebido sobre o seu trabalho, pela sua postura, do seu comportamento, da sua capacidade de entregar, está relacionado à reputação, está relacionado ao que falam de você, está relacionado a como lhe percebem e como conversam sobre o seu próprio desempenho. Então, a reputação é um fator preponderante. Outro fator preponderante é a sua capacidade de se relacionar bem com as pessoas. Então, na medida em que você consegue se desenvolver dentro do ambiente com uma pessoa bem relacionada, com uma pessoa que consegue, de fato, transitar em diferentes ambientes, que as pessoas podem contar, que as pessoas têm uma percepção boa sobre a sua capacidade de contribuir efetivamente, isso também influencia de maneira muito interessante para as pessoas que estão ao seu redor. A outra coisa que também impacta, né, nessa decisão, uma das grandes coisas que impacta e que o gestor também vai considerar, é o fato de você ser colaborativo, você ser percebido como uma pessoa colaborativa e que sabe trabalhar em equipe. Por quê? Porque o gestor não quer problema. O gestor não quer problema. Claro que, eventualmente, você tem situações que você vai atuar sozinho. É claro que isso vai acontecer. Mas, muitas vezes, o gestor vai precisar de um apoio diferente. Peraí, pessoal, só um pouquinho que eu vou... Esqueci de acender a luz aqui. Peraí. Pronto, agora sim. Tá um negócio escuro, estranho. Acontece, ao vivo é assim. Então o que acaba acontecendo? O gestor, ele não quer problema. É claro que você tem situações em que você vai atuar sozinho, mas tem situações que não. Tem situações que você vai trabalhar em equipe, tem situações que você precisa construir junto. E a maioria dos profissionais, a maioria das pessoas precisa contar uns com os outros para que possa fazer o trabalho. Precisa contar uns com os outros, precisa construir junto. Né? E aí o que é importante entender? Esse de construir junto não é efetivamente que tem que ser melhores amigos, não. É trabalhar bem junto. É isso. Não tem muito mistério. Né? Não tem muito mistério. E aí, se você está gostando desse nosso papo aqui, se você já entendeu que faz sentido, pega aí essa setinha e compartilha com todo mundo. Todo mundo que você lembrar que tem tudo a ver com isso aqui, que sente que pode ser ajudado com esse tipo de conteúdo, compartilha, traz aqui para lá, vamos fortalecer o nosso time aqui. E aí, dando continuidade, o que é que não é oportunidade? Né? O que é que não é aquilo que se fala sobre reputação? As pessoas muitas vezes ficam naquela coisa, eu estou olhando aqui porque eu estou com um roteirinho, tá, gente? Eu gosto de construir um roteiro para não esquecer nada, para concatenar as ideias de uma maneira que te ajudem. Eu preparo com muito carinho essa live para vocês. O que acontece? Reputação é muito confundida, essa coisa toda que a gente fala sobre relacionamento profissional é muito confundida com camaradagem, com amizade, com brodagem no trabalho. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Reputação, a construção de uma boa reputação tem um pilar básico. Tem uma coisa essencial que você vai usar como sapato de pregos aí. Tem uma coisa essencial, um pilar que chama-se reciprocidade. Ou seja, você constrói a reputação com base no sentimento de reciprocidade ou de falta de reciprocidade que as pessoas têm em relação a você. Essa reciprocidade é extremamente poderosa. Isso é um gatilho mental extremamente poderoso. Quem domina esse jogo da reciprocidade conquista muitas pessoas. Aquele livro lá do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, basicamente é isso que se fala. Se fala da construção de uma reciprocidade. É um livro que, inclusive, eu indico a leitura porque tem umas sacadas muito boas. É um livro bem antigo. Se eu não me engano, da década de 30 ele foi escrito, mas que dá uma ideia muito bacana, muito genial sobre a essência do que o ser humano pensa. Né? E aí vem, como é que você cria esse sentimento de reciprocidade? Se a reciprocidade é tão importante para a construção de uma boa reputação, se a reciprocidade acaba sendo um elemento-chave nessa construção da reputação, como é que você cria esse sentimento de reciprocidade sem entrar numa de amizade, sem entrar numa de
brodagem, de camaradagem, não sei o que. Isso também é importante. Você ter boas relações é importante. Você ter, inclusive, relações informais é importante também. Só que não pode ser confundido com aquilo que a gente está discutindo aqui. O que, é que a gente está discutindo aqui? A gente está discutindo estratégias para você conquistar o maior salário de sua vida. Não é qualquer salário, é o maior salário da sua vida. Como é que você constrói, como é que você pavimenta o caminho para construir um resultado como esse? Você precisa ter muito foco, estar muito bem direcionado, senão você fica atirando no escuro, né? Não é isso que a gente quer. Então como é que você cria esse sentimento de reciprocidade? Esse é o ponto que a gente vai tratar aqui. Né? Se a gente sabe que as relações podem te potencializar o seu crescimento e as relações estão muito pautadas nesse sentimento, na reputação construída e baseado no sentimento de reciprocidade, como é que a gente cria esse sentimento? Antes de falar disso, eu vou falar de uma outra coisa. O que é importante? Que é importante também para a gente chegar lá. Como é que a gente cria esse sentimento? Muitas vezes as pessoas não têm essa noção e caem na armadilha do resultado, caem na armadilha do fator objetivo. Mas muitas vezes a reputação é muito mais poderosa do que as suas ações e do que os seus resultados. Até mesmo do que você faz. Até mesmo do que você faz. O que falam de você, o que percebem da sua reputação, do seu desempenho, às vezes é muito mais poderoso do que suas ações e seus resultados. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes quem ouve falar de você não tem ideia do seu resultado. Nem todo mundo sabe qual é o seu resultado. Nem todo mundo tem essa clareza do que você efetivamente faz, quais são as suas ações concretas e quais são os seus resultados propriamente ditos. A sua reputação vem antes. Às vezes, a sua reputação chega para o chefe do chefe, para o gestor do gestor, para o gestor de uma área, para o gestor acima de uma unidade de negócio. Você acaba sendo pego desprevenido, porque você não espera isso, né, desprevenido. Você acha que realmente as coisas são fatores objetivos e aí é que você se engana. Por quê? Porque a sua reputação chega primeiro. A pessoa ouve falar de você muito antes do que tem acesso às suas ações e seus resultados. É por isso que eu falo o tempo inteiro que as pessoas se conectam com pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Pessoas não se conectam com números, não se conectam com coisas, não se conectam com resultados. Elas se conectam com pessoas. Antes de tudo, elas têm os seus valores, têm as suas crenças, têm todo o seu background. E aí você precisa casar a expectativa que se tem sobre você. Né? E aí é importante entender o seguinte, não é sobre você, pessoa física, é sobre o que você é capaz de entregar, a pessoa, o nível de engajamento que você tem com a empresa, a maneira como você consegue ter fit com a cultura empresarial. Então, é muito importante entender que isso é poderoso. As impressões de terceiros na cabeça de um gestor, principalmente um gestor que não tem profundidade nas análises, e a maioria não tem efetivamente, é através dessas impressões de terceiros que o gestor pode ter duas situações aí, dos dois um. Ou o gestor, através da opinião de terceiros, das pessoas mais próximas, das pessoas que ele conversa, ele muda uma opinião negativa que ele possa ter a seu respeito. Isso pode acontecer. O gestor pode mudar uma opinião negativa que ele tem a seu respeito. Ou ele pode ter a certeza de uma percepção positiva que ele tem sobre você e sobre o seu trabalho. Como é que funciona isso? Aquele gestor que de repente tem a visão de que o profissional ele não entrega, não é comprometido, que não pode contar com a pessoa e tudo mais, e de repente se depara com outras pessoas trazendo boas referências o tempo inteiro, diferentes pessoas falando bem de você para ele, em situações diferentes, todas relacionadas ao seu comportamento colaborativo. O que acaba acontecendo? Se ele, de repente, estava com uma opinião negativa em relação ao seu trabalho, em seu desempenho e tudo mais, as chances são de que ele vai começar a olhar para um outro lado, por um outro ângulo, de uma outra forma. Isso provavelmente vai acontecer, na medida que você tem, uma vez que você tem uma reputação negativa, por assim dizer. Ou, se ele tiver uma percepção boa sobre o seu trabalho, se ele tem uma percepção positiva sobre o seu trabalho, sobre aquilo que você faz, sobre os seus resultados, sobre as suas ações, e ele tem feedbacks de terceiros que corroboram com isso, o que acaba acontecendo?
uma ratificação da percepção dele. Então, se ele tem uma percepção positiva, ele tem a certeza de que você é uma pessoa que ele pode apostar, que você é uma pessoa que realmente vale a pena apostar. É isso que acontece quando você entende isso. E aí, não adianta, você às vezes pode pensar assim, pô, eu não ligo porque dizem a meu respeito, eu não me importo, eu sou de trabalho, meu negócio é trabalhar, eu não estou nem aí porque falam de mim. Comece a se preocupar. Se você tem intenções reais de crescer na carreira, comece a se preocupar com isso. Se você quer se desenvolver, se você quer crescer, se você quer um aumento de salário efetivo, se você quer o maior salário da sua vida, efetivamente, você precisa se preocupar com essas coisas. Não é se preocupar no sentido, ai meu Deus, o que é que eu faço? Não é isso. É você começar a tomar conta daquilo que você pode fazer a respeito. Então, assim, pô, quantas pessoas não tiveram suas promoções vetadas pelo impacto da impressão dos colegas? Quantas pessoas não foram demitidas, não perderam seus empregos, não perderam oportunidades, não foram limadas da determinada situação, não foram deixadas de escanteio, não foram colocadas na geladeira por causa do impacto de impressões negativas dos colegas? Quantas pessoas de resultado, quantas pessoas que tinham muitas entregas e que de repente começavam a cair, né, no sentimento geral de que não era uma pessoa que dava para contar, que tudo mais, que valia a pena apostar, porque não se relacionava bem, não tinha uma boa reputação e tudo mais. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Pessoas promissoras, boas de trabalho, sendo literalmente descartadas por causa de gestores que iam na onda dos outros. Isso acontece. Então, principalmente quando o gestor não tem uma opinião bem formada, quando o gestor é muito superficial na análise, que está sempre na correria, porque não se engane, a maioria dos gestores que estão aí também não são aqueles caras mais preparados do mundo, não. Não se engane, não. Também tem a sua própria dificuldade. Então, é por isso que eu sempre falo que a gente tem que fazer o nosso dever de casa e para se blindar desse tipo de coisa. Essas coisas que eu ensino aqui são coisas extremamente práticas do dia a dia mesmo, da realidade nua e crua no ambiente corporativo. Você precisa fazer o dever de casa. Se você não fizer o dever de casa, você acaba propensa a estar vulnerável a esse tipo de situação. E vai acontecer. Vai acontecer. Eu digo com clareza, em todos os ambientes profissionais que eu passei, todos eu tive conflito. Todos os lugares que eu pisei o pé, todos eu tive algum tipo de conflito. Teve problema de imagem, de reputação, de gente perseguindo, de fofoca, de todo tipo de intriga, de todo tipo de conflito, de todo tipo de coisa. Eu passei, todos. Então, é natural que as pessoas, inclusive, inventarem coisas para que possam arranhar sua imagem. Isso tudo acontece. E acontece muito, acontece demais. Por quê? Porque é como as coisas são. Não cabe aqui ficar julgando muito essa coisa, porque você perde tempo, você gasta muita energia. Oh meu Deus, como as pessoas são ruins e tal. Não entra nessa. As pessoas são o que são. O que você pode fazer a respeito? O que está no seu controle? E aí é importante ter uma clareza do seguinte. Você não tem controle sobre a sua reputação. Não tem controle sobre a sua reputação. Você não pode fazer nada sobre o que as pessoas vão falar de você. O que as pessoas vão falar de você independe de qualquer ação que você tome. As pessoas simplesmente vão falar mal de você, bem de você, enfim, não há o que ser feito, né? Efetivamente você não tem muito o que fazer. Você simplesmente não tem controle sobre o que dizem de você. O que você tem controle, muito provavelmente, é sobre a narrativa. Você pode controlar a narrativa e você pode controlar a sua atuação. Mas o que dizem de você não tem como controlar. Não tem como controlar. A gente não tem controle sobre a nossa reputação. A gente não tem controle sobre como as pessoas vão perceber a nossa reputação. O que a gente pode controlar é a narrativa. O que a gente pode controlar é como a gente conduz as relações, como é que a gente atua, como é que a gente se relaciona, como é que a gente trabalha a reputação, mas principalmente como é que a gente trabalha a reciprocidade, que é o que eu estava falando antes. Como é que a gente trabalha a reciprocidade? E em cima disso, como é que a gente controla todo esse impacto que a gente pode ter, mas não o que vão falar a respeito. E aí, provavelmente, você pode estar pensando, pô, resultado é a coisa mais importante. Né? Tem muita gente que pensa isso, por isso que eu tenho trazido sempre essa percepção. Às vezes as pessoas acham que resultado é a coisa mais importante do mundo.
que resultado é o que realmente importa e com certeza resultado é algo importante. Mas é aquela coisa que eu falo, quantas pessoas são demitidas, mesmo batendo metas, elas são demitidas, né? Então, o que determina isso tem muito mais a ver com questões comportamentais, tem muito mais a ver com questões subjetivas do que com questões objetivas. Por aquele ponto que eu falei anteriormente, muitas vezes as pessoas não têm noção do que você faz, não têm noção do seu resultado, da sua entrega, mas sabem o que falam de você, né? Se eles sabem quem você é, ele já ouviu alguma qualificação ou desqualificação sobre o seu desempenho. É natural sobre a pessoa que você é também. Então, é natural. Então, ou a gente começa a entender que os fatores subjetivos são tão ou mais importantes do que os fatores objetivos, basta olhar ao redor. Basta olhar ao redor. Quantas vezes você foi promovido ou promovida, ou quantas vezes você foi colocado na geladeira ou colocada na geladeira, independente de ter bons resultados ou ter maus resultados. Quantas vezes você ia bem, desempenhava bem sua função, entregava tudo que tinha para entregar, estava sempre ali em linha, e você de repente se sentia prejudicado ou prejudicado. Quantas vezes? Por que será? Porque você está dando atenção a resultado, e resultado é o básico, resultado é feijão com arroz, resultado é o mínimo que se espera do seu trabalho. Resultado é o básico. Bater meta é o básico, cumprir prazo é o básico. São aspectos que a gente foi contratado para fazer, né? O que se diferencia e que até supera, né, um eventual atraso, um eventual desvio de uma meta e tudo mais, é o aspecto subjetivo. Então, se você ainda não entendeu que a coisa mais importante é você construir um balanço dos dois e não ignorar o lado subjetivo e só focar no objetivo, você não vai para lugar nenhum. Outra coisa que as pessoas pensam, só tem a oportunidade do chefe, só tem a oportunidade quem está ali, sendo privilegiado e tudo mais. E aí, o que acaba acontecendo? É a mesma coisa que eu venho falando do nosso primeiro encontro, desde a primeira live, eu venho falando sobre isso. Os gestores, eles têm meta para cumprir. Tem gestor que alimenta essa coisa de panelinha? Tem gestor que gosta de ser bajulado? Tem. Mas o gestor também tem meta para cumprir, ele é cobrado, ele sofre pressão de quem está acima. Os gestores, eles têm problemas para resolver. Existem problemas a serem resolvidos, existem metas para serem cumpridas, existem muitas coisas que precisam ser executadas. E eles não conseguem ficar só rodeado daquela galera puxa-saco, não. Não dá, é impossível. Então o que acaba acontecendo? Eles precisam de pessoas que realizam, de gente que faz efetivamente a diferença. Não dá, porque você tem um bajulador que está ali tão preocupado em agradar o chefe que não tem condição de dar resultado. Não existe um bajulador que consiga bater meta e cumprir prazo e garantir as entregas, não. Isso não acontece. Então, você precisa ser a pessoa que resolve. Você precisa ser essa pessoa que constrói, você precisa ser a pessoa que domina e controla a narrativa. Não é que espera por uma oportunidade, eu vou ganhar um aumento, eu espero por uma oportunidade, eu quero ser reconhecido ou reconhecida. Não é essa postura passiva, não, você não vai esperar por uma oportunidade, você vai provocar uma oportunidade. Você vai pavimentar o caminho para uma oportunidade, você vai assumir a dianteira e você vai construir o seu caminho para garantir essa oportunidade. Você vai cavar essa oportunidade. Você não vai esperar que alguém lhe dê de mãos beijadas uma oportunidade. Por quê? Porque não tem nada a ver com merecimento. Tem nada a ver com merecer ou não merecer. Tem a ver com ser a pessoa certa, no lugar certo, para fazer a coisa certa e ter a postura necessária para resolver os problemas, e geralmente problemas específicos que precisam ser resolvidos. Então, esse é um ponto importante. Mas tem um alerta. Tem uma situação aí que você não pode deixar de lado, que é a seguinte: a reputação é uma coisa que tem que soar natural, tem que ser espontâneo, não pode ser forçado. A maneira como as pessoas trazem a percepção que tem sobre você não pode ser de maneira nenhuma forçada, de maneira nenhuma, tem que ser muito espontâneo, senão não funciona, porque parece que o ser humano tem uma capacidade de detectar fraude, desde a ter capacidade de detectar situações forçadas, que é quase que natural, e aí começam a criar repulsa. Então, qual é o cuidado que tem que se ter? Nunca peça
Nunca peça para falarem bem de você para o seu gestor. Nunca peça para a pessoa, pô, me dê uma força aí, me ajude, pô, fale para ele não sei o quê, pô, estou precisando que você me ajude. Nunca faça isso, nunca. Nunca peça para falarem bem de você. Nunca peça uma força. Nunca faça isso. O tiro sai pela culatra, você pode ter certeza. Tem que ser espontâneo. Tem que ser espontâneo. Tem um jeito certo de fazer isso. Para tudo que eu falo aqui tem método. Tudo que eu trago aqui para vocês tem método. E qual é o método? Qual é a coisa que realmente importa na hora de se construir reciprocidade? É o seguinte: a maneira de você construir reciprocidade, a maneira de você construir essa troca é descobrindo as dores e as aspirações dos seus colegas de trabalho. Você precisa descobrir o que dói, o que incomoda, o que mais atrapalha o desenvolvimento, a sensação inclusive, de cumprimento do dever, de realização. Enfim, o que mais dói na ferida da pessoa, do seu colega de trabalho ou da sua colega de trabalho. E a segunda coisa é a seguinte: o que aquela pessoa aspira como desenvolvimento profissional, como crescimento profissional, o que ela quer fazer? Ela quer ir para uma nova área, ela quer fazer a mesma coisa que ela faz, ela quer ter mais tempo, ela quer se desenvolver em determinada função, ela quer ter uma oportunidade de gestão, ela quer ser especialista, ela quer mudar de cidade, enfim, quer mudar de emprego. O que as pessoas querem, o que elas aspiram? Você começar a tirar o foco de você mesmo e começar a olhar para o outro e entender o que incomoda aquela pessoa, o que ela sonha, o que ela deseja, o que ela aspira. Quando você começa a colocar esse olhar para o outro, quando você começa a tentar investigar, você desenvolve essa habilidade de investigar o que poderia ser uma dor, o que poderia ser uma aspiração, ou as várias aspirações, ou as várias dores dos seus colegas de trabalho, e aí, a partir daí, começar a trabalhar persistentemente em resolver elas, em atender essas expectativas junto com eles. É assim que se cria a reciprocidade. É assim que se cria a reciprocidade. E é extremamente poderoso. As pessoas que ajudam as outras pessoas e que vão além do bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que efetivamente sai daquele negócio de sextou, galera. A pessoa que compreende o que efetivamente move o ser humano, o que efetivamente as pessoas precisam de apoio, e faz isso de forma constante. Ajudar ali, a vencer as dores, superar as dores, a construir sonhos e aspirações, sabe? Fazer essa coisa acontecer mexe muito com as pessoas, mexe demais. Então, o que acaba acontecendo? Primeiro, você ajuda. Essa ajuda vai gerar naturalmente um sentimento de gratidão nas pessoas. Isso vai acontecer. É natural do ser humano. A pessoa vai querer retribuir, mesmo que ela seja ingrata. Mesmo que seja uma pessoa ingrata, ela vai querer retribuir. Por quê? Porque é inerente ao ser humano. A pessoa vai ficar com a sensação de que você ajudou e vai ficar um vazio ali, um vácuo natural, que é justamente onde entra essa coisa da reciprocidade. Esse gatilho mental é fantástico. É fantástico. Então, primeiro, ajude. E gere um sentimento de gratidão natural. Gere a sensação de necessidade de reciprocidade. Então, é matador isso aí, gente. Não tem inimizade, não tem antipatia que resista a isso. Não tem. Mas é importante ter um cuidado. Não espere retorno e não espere nada em troca. Não peça nunca nada em troca. Nunca. Não fique naquela, pô, te ajudei nisso, agora me ajude. Ou, pô, fulano é ingrato e tal. Porque quando você entra nessa vibe, aí você não consegue fazer a coisa no longo prazo. Você fica pensando no curto prazo. Eu ajudei, agora quero ser ajudado. E não é assim que funciona a reciprocidade. A reciprocidade funciona na base do hábito. Na construção do hábito. Na medida que você vai lá, todos os dias, está sempre ajudando um, está sempre ajudando o outro. Mas não é o ajudar a fazer o trabalho dos outros, não é isso não. É estratégico, é xadrez. Quais são as dores, quais são as aspirações, como é que eu posso ajudar a superar as dores, como é que eu posso ajudar a conquistar aquilo que as pessoas aspiram e deixar fluir. É isso. Então, essa estratégia é uma estratégia que, assim, o resultado é invisível.
O resultado é invisível. Não é uma estratégia que você vai enxergar, né? Vai enxergar a gratidão, vai enxergar a reciprocidade. As pessoas vão ter a percepção delas, mas é um resultado invisível. É um resultado invisível aos seus olhos. Você vai perceber outras coisas. Você vai perceber outras coisas. Mas, a grosso modo, você vai pavimentando e vai construindo a estrada. E às vezes você vai fazendo com uma força de um hábito e depois lá na frente você vê o que é que ele traz de resultado para você. Lá na frente. Traga a sua memória. E aí o que é importante você ter uma percepção que é o seguinte. Tente lembrar aí. Tente lembrar, no seu ambiente de trabalho, no atual ou em ambientes de trabalho anteriores. Tente lembrar aí, nas pessoas ou uma pessoa do seu trabalho que fizeram alguma coisa por você e que você é extremamente grata, extremamente grata hoje. Lembre de uma pessoa que aí você conviveu no seu ambiente de trabalho, que você teve uma relação boa e tudo mais, que fez alguma coisa por você e que você não esquece, que você é extremamente grato e que se você pudesse, você faria qualquer coisa pela pessoa. É assim. É assim que as coisas são construídas, é assim que a reciprocidade é construída. Você provavelmente lembrou de alguém, dificilmente a pessoa vai dizer assim, não lembrei de ninguém. Dificilmente. Geralmente a gente lembra de alguém. E aí é mais ou menos essa sensação que você gera quando você ajuda. Certamente você teve alguém que te ajudou em algum momento da sua carreira, em algum momento da sua vida profissional. Alguém estendeu a mão para você e que você é grato, ou que você é grata. E é esse sentimento que você tem que gerar nas pessoas. Por quê? Porque você vai querer retribuir. As pessoas vão querer retribuir assim como você quer retribuir. Né? Mesmo que não seja uma coisa muito concreta, muito objetiva, mas é poderosa. É poderosa. Então, em cima disso, eu queria propor para você uma lição de casa. Né? Sempre no final das nossas lives tem uma lição de casa, tem um dever de casa para fazer. E aí eu quero que você tenha isso em mente. Pegue aí seu bloquinho de notas, suas anotações aí no Evernote, no computador, no celular, num papel de pão, não sei como é que você vai fazer, mas anote aí. A primeira coisa que você vai fazer depois que acabar essa live. A primeira coisa que você vai fazer depois que acabar essa live. A primeira coisa é o seguinte, você vai listar todas as pessoas que estão no seu círculo de convívio no trabalho. Embora a reciprocidade valha para qualquer ambiente, tá? Na família, nos negócios, nos amigos e tudo mais. Reciprocidade no casamento. Reciprocidade vale em todos os ambientes. Mas a gente está falando aqui de aumento de salário, a gente está falando aqui de reconhecimento financeiro, de reconhecimento profissional efetivo. Então, a gente está falando do ambiente de trabalho. Então, liste as pessoas que estão no seu círculo de convívio, as principais pessoas que você convive. Pega aí uma lista, deve ter umas 10 pessoas. Umas 10 pessoas que você pode listar aí. Inclusive, seu gestor pode estar aqui também, tá? Só tome cuidado para não ficar uma coisa muito enviesada e tudo mais. Procure pessoas que você pode ajudar como seus colegas, porque o tema da live é esse, é como é que você vai fazer os seus colegas te impulsionarem a uma promoção. É assim, é com o sentimento de reciprocidade que você vai gerar. Então, primeira coisa da lição de casa, liste pelo menos umas 5 a 10 pessoas que estão no seu círculo de convívio diário no trabalho. Aí o segundo ponto é o seguinte, listou o nome de cada um, tal, beleza. Agora você vai fazer o seguinte, você vai dar um palpite. É um palpite, é um chutão da sua percepção. Qual é a principal dor e qual é a principal aspiração de cada uma delas? Qual é a principal dor, qual é a principal aspiração de cada uma dessas pessoas? Uma de cada é suficiente. O que as pessoas almejam, o que elas sonham, o que elas querem? É para chutar. É o que você imagina que seja. Se você não conseguir chegar a nada, deixa ali que eu vou falar um pouquinho mais depois. Mas o fato é, comece a fazer um exercício para entender nas conversas que você pegou no ar, né, nas dificuldades que você vê no dia a dia. São pessoas que você convive todo dia. Provavelmente você já pegou aí, já teve uma conversa de corredor, já teve uma percepção de alguma coisa. Então, chuta aí qual seria a principal dor, a coisa que mais incomoda, a coisa que é a maior ferida da pessoa ali dentro do ambiente de trabalho, a coisa que se mudasse, mudaria completamente a vida dela. Isso pode acontecer. Né? Tem que ser uma coisa desafiadora, uma coisa que realmente seja muito valiosa, muito valiosa. Dê o seu palpite.
Depois que você fizer ali, ó, uma coluna você vai colocar todas as dores, outra coluna todas as aspirações e tudo mais. Chegou ali, você vai fazer o seguinte: quando você chegar no trabalho, você vai provocar uma conversa informal com cada uma delas. Uma conversa informal, pode ser no cafezinho, pode ser na hora do almoço, pode ser chegando no trabalho, saindo no ponto de ônibus, na garagem, no estacionamento, não importa. Na hora de bater o ponto, você vai provocar uma conversa informal com a pessoa. E sutilmente você vai procurar validar, você vai procurar entender se a pessoa realmente tem essa dor ou não tem essa dor, se ela tem essa aspiração ou se ela não tem aspiração, para você perceber se a sua visão está correta ou não está correta. Você vai fazer esse exercício. E aí, uma vez validado, o que você vai fazer em seguida? Você vai buscar correr atrás para ajudar. Você não vai medir esforços para ajudar a pessoa a vencer as suas dores, a superar, a alcançar as suas aspirações, a atender as suas expectativas. Você não vai medir esforços para ajudar essas pessoas a conquistarem esses objetivos que elas têm. E aí um alerta, é importante você ter muita clareza em relação a isso. Não importa a quantidade, o que vale é a qualidade. Se você conseguir fazer isso com uma pessoa, já está valendo. Você já contornou ali, ó, um processo de percepção que passa a ser cada vez mais forte, um sentimento de reciprocidade que vai impulsionar que a pessoa cada vez mais tenha um bom olhar para você, e aí você começa a criar aos poucos fãs. É isso que acaba acontecendo, você começa a criar fãs. Você ajuda tantas pessoas, você bota tanta energia para ajudar elas, que elas começam a ser fãs. Começa a falar bem de você, começa a querer que você se dê bem, começa a torcer pelo seu sucesso, começa a gostar de você pelo simples fato de que você ajudou elas. E claro, o objetivo aqui não é que as pessoas gostem de você, não é isso. O objetivo aqui é você construir reputações de valor. No meio do caminho você vai descobrir verdadeiras amizades. Como bônus, você ainda vai ter essa possibilidade também. Ajude para ser ajudado. Queira bem para que as pessoas lhe queiram bem. É simples assim. Então comece essa lista agora. Terminou aqui a live, você vai sentar aí na cadeira e vai fazer a sua lista. Fechado? É assim, saiu da live, dever de casa, vai lá e faz. Já é a terceira lição, para quem está desde a primeira live já sabe. Já é o terceiro exercício para se fazer. Começa essa lista agora, agora. E aí tem uma referência que tem muito a ver com isso que a gente está falando, que é um filme chamado A Corrente do Bem. É o mesmo guri que trabalhou em O Sexto Sentido, né, que hoje não é mais uma criança, mas naquela época, ele quando fez o filme A Corrente do Bem, foi logo depois do Sexto Sentido, foi um filmaço, vale muito a pena. E nesse filme, A Corrente do Bem, ele mostra exatamente esse aspecto que eu estou trazendo, da gente construir uma reputação de valor para pessoas que sequer conhecem a gente. Isso também pode acontecer. Vale muito a pena esse filme e mexeu muito comigo. E aí, como eu prometi, a gente vai responder algumas perguntas aqui que sempre me fazem, baseado naquilo que a gente está falando. A primeira pergunta é a seguinte, ó: e se eu tiver dificuldades de descobrir as dores e aspirações da pessoa? Se eu tiver dificuldade para descobrir as dores e aspirações das pessoas? Olha, é natural, né? Efetivamente você não vai acertar sempre, por isso que é importante validar, e ao mesmo tempo tem alguns chutes que não são muito precisos, e se você tiver dificuldade de identificar isso, a coisa que você pode fazer é perguntar diretamente para a pessoa. E até a pessoa perguntar diretamente a ela: o que é que mais te incomoda hoje? O que é que você faria de diferente na sua vida? Como é que seria se você ganhasse na Mega Sena, você faria o quê? Sei lá. Você vai trazer algumas perguntas numa situação informal, de maneira sutil, para você investigar um pouco mais sobre a pessoa, procure conhecer bem os seus colegas de trabalho. Se você fizer esse exercício de buscar conhecer bem os seus colegas de trabalho, você vai descobrir a possibilidade que se tem, de ajudar e de ser ajudado e de construir essa reciprocidade com eles. Outra pergunta: e quando a nossa reputação está extremamente arranhada na empresa, o que fazer? Boa! Então, às vezes acontece o seguinte, né? Às vezes os desgastes no Instagram. Voltou. Beleza. Deixa eu ver como é que tá aqui o Facebook e o YouTube. Tá indo. Vamos lá. Às vezes a reputação está arranhada mesmo. Às vezes você está numa situação que é difícil
né? Os desgastes já provocaram uma situação de muita intranquilidade, por assim dizer. Muita rivalidade, muita hostilidade, isso pode acontecer. Mas eu tenho uma coisa para dizer assim, ó, se você ainda está na empresa, se você não foi demitido ou demitida ainda, show de bola. Você ainda está no jogo. Né? Enquanto você não for demitido, enquanto você não for demitida, dá para reverter tudo. Dá para reverter tudo. Ah, como é que reverte? Aí você tem que buscar as alternativas. Eu falei lá na primeira live. Primeira live eu falei como é que você vai reverter uma situação negativa com o seu gestor. Né? Você vai buscar sempre pedir feedback. Ah, Saulo, mas como é que pede feedback? Aí tem que esperar eu publicar lá a live, a primeira live, que eu expliquei exatamente como é que você vai fazer isso no dia a dia. Como é que você vai abordar, como é que você vai tomar a dianteira, como é que você vai mudar as percepções. Foi assim, foi no primeiro encontro. Mas basicamente você tem como virar esse jogo sim, desde que você queira e desde que você busque um método. Isso tudo que a gente ensina aqui é um método. Né? Então, se você for fazer o passo a passo, você vai perceber que isso que eu estou ensinando para você é um método. Outra pergunta, como saber se eu estou no caminho certo? Como é que você vai saber que você está no caminho certo e que realmente está funcionando essa estratégia? Bom, como é que você vai saber? Eu acho o seguinte, as pessoas vão mudar com você. Né? Isso vai ser quase que instantâneo. As pessoas vão mudar com você. As pessoas vão começar a tratar você de uma maneira diferente. O ambiente vai mudar, você vai sentir a reciprocidade na prática. Você vai sentir as pessoas pedindo sua opinião, você vai perceber que as pessoas vão ficar cada vez menos hostis, cada vez mais próximas. Eu não estou falando para você ficar buscando fazer esse exercício com as pessoas que já tiveram conflito com você necessariamente, não. Mas muito provavelmente é a minoria, você não teve conflito com o trabalho inteiro, né? Com as pessoas, com seus colegas todos, provavelmente um ou outro. Você pode ter tido algum tipo de conflito. Esses aí você não precisa ir por enquanto, não. Vai chegar o momento para isso. O que importa é que você tenha o hábito. Você construa esse hábito que é potencializador da reciprocidade no trabalho. Eu acho que isso aí já traz uma boa percepção de como é que você muda essa relação e como você faz com seus colegas potencializem suas possibilidades de crescimento profissional. Eu acho que já é um bom começo, né? E tem muita coisa por trás disso aí. É lógico que existe, nosso tempo aqui é escasso, a gente não consegue falar sobre todos os aspectos relacionados à reputação, mas eu acho que já deu um bom encontro. Amanhã a gente está junto de novo, aqui no YouTube, aqui no Facebook, aqui no Instagram, 20 horas a gente tem mais uma live, né, nosso quarto encontro da nossa maratona Vai Com Tudo, e a gente vai falar sobre como ganhar um aumento de salário sem ter mais trabalho. Como é que você vai buscar um aumento de salário efetivo, um crescimento, mas sem ficar com aquela carga de trabalho enorme adicional. Então, muitas pessoas, eu ouço muitas pessoas falando coisas que são interessantes, que a gente nem imagina. Mas muita gente fala assim, pô, eu não quero ser promovido não. Tá maluco? Eu não quero ser promovido de jeito nenhum, eu vou ter mais trabalho. Eu vou trabalhar o dobro, não vale a pena, não quero negócio de ser promovido não. Ou então fala assim, é muita responsabilidade. Não, você é doido, eu não quero ser promovido não, que é muita responsabilidade, Deus me livre. Eu não quero problema para mim não, problema eu já tenho demais. Então, as pessoas têm essa coisa de perceber, de pensar, e talvez você também tenha essa percepção, de que ser promovido necessariamente significa que você vai ter uma carga maior de trabalho, né? Ou que você vai ter uma responsabilidade que você não dê conta, como você fala, meu Deus do céu, agora eu vou sair do trabalho que eu faço e que eu já domino e vou ter que ser ali, desarmador de bomba. E às vezes muitas coisas podem ser desmistificadas. Mas o fato é que é possível sim você ganhar um aumento de trabalho sem ter um aumento de salário, sem ter um aumento de trabalho. Né? São coisas que a gente vai falar amanhã, 20 horas. Então, esteja lá com a gente. Um ponto importante é o seguinte, uma coisa que eu queria deixar claro para você é o seguinte, no dia 28 de janeiro eu vou lançar um desafio. Dia 28 de janeiro eu vou lançar um desafio, eu quero que você se sinta nesse momento desafiada ou desafiado a participar comigo. Será o desafio Super Salário. Vai acontecer no dia 28, uma quinta-feira, às 20 horas. No final do mês a gente vai ter um evento que vai ser extremamente estratégico para você.
e foi preparado com muito carinho. Estou preparando tudo com muito carinho para te ajudar a ter clareza, né, da trajetória, do que você precisa fazer para efetivamente conseguir o maior salário da sua vida. Não é qualquer salário, é o maior salário da sua vida. É isso que eu busco aqui construir com você. Esse é o meu trabalho. Então na live de amanhã eu vou contar um pouquinho mais de detalhes, e amanhã às 20 horas no Facebook, no YouTube e no Instagram a gente vai estar junto para falar um pouquinho sobre esse tema, beleza? Valeu pela presença, tamo junto, gente. Boa noite. Bora acelerar isso aí, hein? Valeu!